Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Nosso Deus, querido Paizinho, nós vimos aqui realmente clamar que realmente tu não te detenhas e possas agir livremente aqui neste lugar, possas agir em cada coração aqui, Senhor, porque realmente nós necessitamos de Ti, Senhor, porque realmente melhor é estar nos Teus braços, Senhor, e desta forma, Senhor, queremos declarar que realmente necessitamos, somos pobres, somos pó, não somos nada, Senhor, mas contigo somos mais que vencedores. Porque realmente, Senhor, Tu cuidas de nós, Tu realmente, Senhor, Tu nos proteges, Tu nos amparas. E vimos aqui clamar, Senhor, não te detenhas. Renova, transforma tudo o que realmente existe em nós, Senhor. E tudo o que existe dentro do nosso coração, Senhor. Não queremos que realmente Tu mudes as circunstâncias, mas queremos que Tu transformes-nos a nós, para que nós possamos ver as circunstâncias de maneiras diferentes, Senhor. Para que contigo realmente, desta forma, nós podemos ultrapassar todas as circunstâncias e qualquer circunstâncias que possam surgir à nossa vida. Por isso, Senhor, renova, transforma-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração. Renova, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do teu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Transforma de tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Este próximo cântico também diz que nós necessitamos deste rio de amor, desta alegria, precisamos para viver. Por isso queremos clamar realmente, Senhor, que possas derramar a chuva lá do céu, que satisfazes o nosso ser e a tua bênção caia realmente sobre nós. Enche-me do teu rio de amor, da tua alegria necessito para viver. Envia suave chuva lá do céu, que satisfaz meu ser. Enche-me do teu rio de amor, tua alegria necessito para viver. Sim, Senhor, envia suave chuva lá do céu, que satisfaz meu ser. E em tempos como este, que a tua bênção caia em mim. E em tempos de liberdade, que a tua bênção
caia em mim. Enche-me do teu rio de amor. Tua alegria necessito para viver. Nós necessitamos, Pai. Envia suave chuva lá do céu. Envia que satisfaz meu ser. E em tempos como este, que a tua bênção caia em mim. Em tempos de liberdade, que a tua bênção caia em mim. E em tempos como este, que a tua bênção caia em mim. E em tempos de liberdade, que a tua bênção caia em mim. Em tempos como este, que a tua bênção caia em mim. Em tempos de liberdade, que a tua bênção caia em mim. Paizinho, este é o nosso desejo, Senhor. Queremos realmente ser abençoados. Da mesma forma como Jacó, quando realmente lutou ali, ele disse: realmente eu não saio daqui enquanto não me abençoar, Senhor. E nós não queremos sair daqui enquanto Tu realmente não fores conosco, enquanto Tu não nos abençoar, Senhor. Por isso nós Te pedimos, abençoa-nos em nome do Senhor Jesus, não realmente pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós queremos ser transformados, nós somos pobres, realmente nós necessitamos de Ti. Por isso, Senhor, realmente derrama a Tua palavra, o Teu Espírito sobre cada um aqui, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, para que realmente a bênção venha sobre nós, para nós podermos aplicá-la na nossa vida, ela que seja realmente a luz e o caminho, a direção para realmente o nosso destino. Por isso, Senhor, abençoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, podemos nos sentar e vamos assim realmente sermos abençoados com a Sua palavra. Vamos com toda a reverência, podermos estar com toda a atenção, sensíveis ao Santo Espírito e podermos realmente escutar a palavra do Senhor e que ela seja realmente uma espada de dois gumes, que possa realmente eliminar aquilo que tenha que ser eliminado e trazer realmente a santidade de Deus para a vida de cada um. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Que maravilha. Que coisa gostosa poder participar de uma igreja que adora. Uma igreja que se renda aos pés do Senhor, que se rende aos pés do Senhor, que entrega o seu louvor, a sua adoração. Hoje é quarta-feira é dia dos necessitados mesmo, é dia em que nós chegamos diante do Senhor para colocar diante dele nossas petições, nossas necessidades, nossas dificuldades, nossas lutas. Irmãos, como é precioso ter uma igreja que ora. Como é precioso ter uma igreja que entende que culto de oração é um lugar especial. E eu já estou aqui com o meu coração cheio, transbordando. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós temos visitantes hoje nos visitando. Júlia e Paula. Disse que são duas Paulas, né? Duas Paulas. Sejam bem-vindas. Tem mais alguém nos visitando nessa noite? Que coisa boa. Eu quero que a graça do Senhor possa
tocar no teu coração e aqueles que estão nos ouvindo em direto e aqueles que ouvirão no futuro. Que o Senhor possa derramar graça sem medida. Nós estamos avançando no estudo da carta de 1 Pedro, esse é o 8º encontro que nós estamos nos dedicando, não saímos do 2º capítulo, nós vamos entrar no 3º, hoje a gente fecha o 2º capítulo. Mas são coisas tão importantes que nós devemos olhar e nos ater, e hoje assim, é um texto assim que ele não é muito fácil de explicar, não é muito fácil de entender, não é muito fácil de aceitar. Então, nós precisamos do Espírito Santo nos ajudando. Primeiro, a mim, que estou aqui na frente para compartilhar desse texto, e com os irmãos que vão estar ouvindo. Eu os convido a abrir as vossas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. E o nosso tema é o modelo supremo de quem sofre fazendo bem. Você já sofreu fazendo bem? Alguém que já sofreu fazendo bem? Por fazer o bem, você colheu o mal? Alguém já passou por isso? É interessante isso, né? Você sofrer porque faz o bem, sofrer porque escolhe fazer ou estar no caminho certo. Então, o nosso tema hoje é Cristo, a cruz de Cristo não apenas revela quem fomos ou como fomos salvos. Ela não apenas revela como fomos salvos, mas ela também revela como devemos viver quando sofremos injustamente. Ou seja, então eu olho para a cruz e a cruz revela como eu fui salvo e ela vai revelar também como eu devo viver quando eu sofro injustiça. Eu acho que injustiça, esse negócio não é privilégio de somente um ou outro, mas todos nós, eu acredito que em algum momento, em alguma situação, sofremos injustiças. Então, qual é o nosso objetivo nessa noite? Nós desejamos que nós possamos assim compreender que o sofrimento, mesmo no meio do sofrimento, ele pode produzir em nós fidelidade. Ou seja, no meio da luta, no meio do sofrimento, isso pode gerar em nós fidelidade, porque o sofrer é uma vocação do cristão. Olha só que coisa interessante. O sofrimento é uma vocação nossa. Afinal de contas, Jesus disse para nós segui-lo, nós devemos fazer o quê? Tomar o quê? Hein? A sua cruz. Então assim, a gente olha para a cruz é uma marca para o cristão. Não tem jeito, nós não conseguimos fugir desse negócio. Então, assim, o que a gente precisa entender nessa noite? Preciso compreender que o sofrimento por fidelidade faz parte da nossa vocação. Ou seja, se eu sofro por fidelidade, é uma marca do cristão. O cristão deve, ou ele tem essa marca. E como que eu venço esse negócio? Como é que eu consigo vencer essa situação de estar sofrendo por fidelidade? Eu só consigo vencer quando eu olho para Cristo, quando eu olho para o que Cristo fez. E aí nós somos capazes também de perseverar em santidade. Então, a palavra de hoje não é uma palavra fácil, como eu disse. Não é uma palavra, pare de sofrer. Pelo contrário, olha, lute, porque você pode se deparar com sofrimento muito em qualquer situação ou muito próximo de você. Então, quando a gente olha para a carta de Pedro, que nós já estudamos até aqui, ao longo dessa carta, Pedro vem construindo uma linha de raciocínio muito clara. Ele primeiro apresentou ou nos mostrou para onde nós caminhamos. Nós caminhamos para uma viva, vocês lembram? Viva esperança. Uma viva esperança. Nós caminhamos para essa viva esperança. Para uma herança. Temos bons alunos aqui. E sentam na frente, né? Tá vendo? Coisa boa. Então Pedro ele mostra para nós que nós temos um caminho, uma direção, um alvo, caminhamos para uma viva esperança. Ou seja, mesmo que eu passe por lutas e dificuldades, eu sempre vou ter em mim esperança. Então essa é outra marca do crente. O crente é alguém que tem esperança. Nós não morremos na areia. Nós sabemos que no final de tudo nós temos uma herança incorruptível nos aguardando. Isso foi promessa de Jesus. O Pedro vai desenhando isso. Ele vai dizendo isso. E depois, lembra, ele falou para a gente quem nós somos. Vocês lembram o que nós somos? O que nós somos? Hein? Raça eleita, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Deus tem ciúme de mim e de você.
Deus, ele se arde em ciúme. Não é um ciúme que nós temos, nosso ciúme doentio. É um ciúme santo, é um zelo santo. Ele tem ciúme de nós. E em seguida, o que ele vai mostrar? Ele vai dizer como nós devemos viver. Como que essa raça, esse povo, esse povo regenerado, transformado, com uma nova criação, uma nova formação, uma nova forma de viver. Como ele deve viver? Pedro vai apresentar isso. Então, nós somos o quê nessa terra? Peregrinos, somos peregrinos nessa terra, combatemos o pecado e testemunhando diante do mundo. Essa é a nossa função, é o nosso meio de viver. Nosso meio de viver todos os dias. Nós lutamos contra o nosso pecado e testemunhamos de Jesus. Ou seja, a nossa vida é uma vitrine. Uma vitrine, mas é uma vitória, não deixa de ser uma vitória. Eu já tentei até mudar aqui para montra, né? Uma montra, mas acho que vitrine acho que cai bem, porque as pessoas vão olhar para nós, vão ver Jesus, vão ver a graça de Deus em nós, e com isso até o incrédulo vai glorificar ao Senhor. E é isso que Pedro vai dizer, ele está desenhando isso para a gente. Agora, o que Pedro vai responder? Essa aqui é a pergunta séria que nós queremos tratar hoje. Como reage um cristão quando sofre injustamente? Essa pergunta ela continua assim extremamente atual. Vivemos numa sociedade em que a gente sempre quer uma retribuição, não é assim? Ela incentiva a retribuição, a vingança, incentiva a defesa dos próprios direitos. E nós vivemos numa sociedade que exige isso. Mas o que o Evangelho vai dizer? O que Pedro vai dizer? O Evangelho, irmãos, vai nos apresentar um outro caminho. Não é um caminho de fraqueza, não é um caminho de derrota, mas é o caminho de Cristo. E antes de prosseguir, eu quero que você reflita. Você já foi injustiçado? Você lembra da injustiça? Outra pergunta. Já sofreu por permanecer fiel a Deus? Você já sofreu alguma perseguição? Algum ponto assim que abalou? Quando alguém o fere, qual a sua primeira reação? Quando alguém te fere, te machuca, qual a tua primeira reação? Então, vamos abrir agora. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 até o 25. Eu vou ler na minha versão mesmo, tá bom? Ou melhor, vou ler na versão que vocês têm mais parecida, porque aí fica melhor o entendimento. Capítulo 2 de 1 de Pedro, a partir do versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo justamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Perdão, deixa eu voltar. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar? Jesus querido, está aqui, Senhor, a tua palavra. Palavra séria, Senhor. Nós precisamos ter entendimento dessa palavra para que possamos aplicá-la à nossa vida, Senhor. Porque nós somos o teu povo. Um povo que é chamado para viver de modo diferente. Um povo que é chamado para revelar a tua glória a esta terra que não tem graça, não tem alegria, não tem salvação e precisa de ver em nós
a salvação que o Senhor tem nos dado, para que eles também desejem essa salvação. Por isso, Senhor, fala conosco, Senhor. Fala ao coração da tua igreja. Fala ao meu coração, fala a cada um de nós e ajuda-nos, Senhor, a termos uma vida transformada, atitudes transformadas, modelo, modo de andar, de agir, de refletir a vida, de reagir à vida. Senhor, nos ajuda, Senhor, para que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um aqui da tua igreja, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Perceberam que é um texto difícil, né? Não é muito fácil. Eu fiquei essa semana ruminando esse texto e como eu poderia trabalhar isso. Então, a quem a Pedro está se dirigindo? A gente precisa entender isso. Pedro, ele se dirige especialmente aos servos domésticos, ou seja, aos escravos que trabalhavam na casa dos seus senhores. Imagina, esses homens como escravos, eles não poderiam simplesmente, eu tenho um patrão ruim, um senhor malvado, eu vou embora e vou fugir. Não tinha como fugir. Ou seja, o que eles tinham que fazer era enfrentar a dificuldade, enfrentar a situação difícil. E o que o Pedro vai dizer então? Olha, ele vai dizer o seguinte: vocês devem, quando você olha o versículo 18, ele vai dizer assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons humanos, mas também aos maus. Olha, você é escravo. O que acontece aqui? É interessante que o Pedro não faz um levante social para que houvesse uma rebelião na camada social. Ou seja, muitos escravos haviam se convertido, muitos haviam conhecido o Senhor. O Pedro não dizia: olha, vamos fazer um levante, todo mundo mata o seu senhor e vamos ser livres. Não, ele vai dizer: olha, sujeitai-vos, pois, aos seus senhores. Porque havia naquele tempo senhores que eram humanos, bons, mas também havia os maus, os tiranos, e que por um motivo ou outro arrancava o dente de um escravo. Ora, era o escravo, era a propriedade dele. Imagina a situação. Então o Pedro está falando diretamente para essa classe. Esse tipo de irmãos que estavam vindo para Cristo e que viviam esse tipo de vida. Então, alguns tinham senhores bondosos, outros conviviam diariamente com homens cruéis, homens sanguinários, senhores maus. Então Pedro, ele não aprova a injustiça e também não promove um levante social. Ele não faz isso. Qual é o interesse de Pedro aqui? É mostrar como o evangelho transforma o coração, mesmo quando as circunstâncias ainda permanecem difíceis. Olha, então quando eu pego isso, eu posso trazer para a minha vida. Porque volta e meia, nós nos encontramos ou nos deparamos com situações extremamente difíceis, onde o sofrimento chega e eu não consigo fugir dele. O ponto aqui é esse. O ponto é como que eu vou reagir diante de um sofrimento ou de uma injustiça, de um mundo injusto, de uma situação injusta. O Pedro vai dizer que nós devemos olhar para Cristo. O que vai nos dar saída é olhar para Cristo. E aqui não está em ênfase, não é o escravo, não é o sofrimento. O que está em ênfase é que o que Pedro vai trazer, e a gente vai perceber mais à frente, é que está em ênfase o Senhor, o nosso Senhor Jesus, como ele se submeteu às dificuldades que ele teve que encarar. Como ele se submeteu. Olha só, irmãos, imagina, Pedro vai falar isso, eu já estou adiantando, mas o Pedro vai recomendar para que olhe para Jesus, que era o santo, Pedro conviveu com ele 3 anos, sem pecado, sem mentira, sem nenhum sentimento malicioso, sem nenhuma colocação maliciosa. Era um homem que não havia pecado e ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, o que Pedro vai dizer é que nós devemos seguir os passos de Jesus numa situação dessa. Eu não sei, mas nós nos deparamos com situações assim. Nós nos deparamos com situações em que não há fuga. Sofrimento, luta, eu olho para um lado e para o outro e eu não tenho para onde fugir. Eu não tenho para onde recorrer. Então, o que ele vai dizer? O Pedro vai dizer: olha, sede submisso. É um negócio interessante isso, porque submissão não significa inferioridade. Submissão é a força contida. Submissão é o poder recolhido. Você até pode revidar, mas você segura, porque você se submete. Não somente ao seu Senhor, mas você está se submetendo a Cristo. Você está submetendo a Deus, porque Ele é o Senhor, Ele
Ele está presente, Ele está nesta situação, Ele está nesse momento. E muitas vezes, irmãos, o que é interessante, quando Pedro coloca isso, ele vai dizer assim, olha, essa submissão, essa situação que ele coloca, é um ato voluntário sob uma autoridade reconhecida. Você reconhece uma autoridade e você se submete. O próprio Cristo se submeteu ao Pai sem deixar de ser igual ao Pai. Ele se submeteu, ele se sujeitou. Portanto, submissão nunca significa perder dignidade, significa confiar numa ordem estabelecida. Pode ser que você olhe o caos, mas Deus está no controle desse negócio. Pode ser que você olhe e não veja a saída, mas Deus está nessa situação. Deus está nesse momento. Olha, é tão complicado, é difícil entender isso, compreender isso, mas o que Pedro está dizendo é que quando nós olhamos para um lado e para o outro e não há saída, tudo o que eu tenho que fazer é me sujeitar ao Senhor. Colocar minha vida diante do Senhor. Pedro vai dizer, não somente para os bons e moderados, mas também para os perversos. Essa palavra perverso aqui, ela tem a ver com tortuoso, aquele cara que é mau, é moralmente corrompido. Pedro reconhece que existem autoridades injustas. Você, no teu trabalho, talvez você se depare com gente assim. Ele é injusto, mas ele está lá, é seu chefe. O que você faz com uma situação dessa? Pedro reconhece que existem autoridades assim. Mesmo assim, ele chama o cristão a responder de maneira diferente. Não porque o perverso tenha razão, mas porque Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo soberano. Ele vai dizer um negócio interessante. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por causa da consciência que nós temos com Deus, consciência da presença de Deus, consciência de que Deus está na nossa história, nós nos sujeitamos às situações difíceis da vida e no lugar de resistir ou de lutar, nós apresentamos estas causas ao Senhor, sabendo que o Senhor está presente nesse negócio. Ele se faz presente, Ele está presente. Então, aqui encontramos o coração dessa primeira divisão desse texto, o coração desse texto. Encontramos aqui, o cristão suporta a injustiça por viver consciente da presença de Deus. Por que eu vou sofrer? Porque eu sou consciente de que tem um Deus que está vendo o meu sofrimento. Tem um Deus que está vendo a minha dor. Tem um Deus que está vendo a minha luta. Então, o que ele vai entender? O cristão vai perceber que Deus está presente nesse negócio. Então, sua vida não é governada pelas circunstâncias, é governada pelo Senhor. Pedro vai dizer isso. A minha vida, ainda que as circunstâncias sejam ruins, não sejam tão boas nesse momento, Deus está no controle de tudo isso. É Ele que governa. A gente vê isso na vida de José. Lembra de José? Tudo de mal aconteceu com aquele garoto. Era um adolescente, foi vendido, foi traído pelos irmãos, foi caluniado, foi esquecido, jogado na prisão. Mas jamais José perdeu a consciência de que Deus estava conduzindo a sua história. Gente, eu que sou um cara assim, que eu às vezes fico espetado e quero reagir. Quando eu me deparo com um texto desse, eu digo, meu Deus, eu preciso aprender a confiar mais no Senhor. Eu preciso aprender a descansar nesse Deus, que no meio do meu caos, ou no meio das loucuras, das dificuldades que às vezes nós temos que enfrentar, às vezes no meio de tudo isso nós nos esquecemos de um Deus que se faz presente. E aí hoje é dia de nós lembrarmos conscientemente de que Deus não te abandonou, de que Deus não te deixou sozinho no meio do teu sofrimento, no meio da tua dor. Bom, o Pedro vai dizer que tem dois tipos de sofrimento. Ele vai dizer aqui, versículo 19, porque é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos. Então você pode sofrer por obedecer ao Senhor. E o versículo 20 vai dizer, por que glória será essa, se pecando
sois esbofeteados e sofreis. Então Pedro vai dizer que há dois modelos de sofrimento. Um sofrimento porque eu obedeço ao Senhor, pela consciência dele, eu escolho o Senhor. E há um sofrimento que é por conta do meu pecado, das escolhas que eu fiz. Então, nem toda dor, ela glorifica o Senhor. A dor que você sofre por conscientemente escolher o Senhor, essa dor, ela vai glorificar o Senhor. Agora, às vezes, o que Pedro está dizendo é que às vezes sofremos por escolhas erradas. Fazemos escolhas erradas. E por conta das escolhas erradas, nós sofremos o dano dessas escolhas. Mas quando sofremos porque permanecemos fiéis, Deus contempla esse sofrimento com aprovação. E aí a pergunta que a gente tem que fazer: os sofrimentos que você está enfrentando hoje são consequências de obediência ou de desobediência ao Senhor? São perguntas que nós precisamos fazer. Qual as consequências? O que eu tenho sofrido hoje? É porque eu obedeci ao Senhor e por uma escolha de ficar ao lado do Senhor, eu estou sofrendo por isso? Ou eu estou sofrendo por conta da minha desobediência? E aí, o que Pedro vai dizer para a gente vencer esse momento difícil? Ele vai dizer, a partir do versículo 21, ele vai dizer assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Até parece que a sensação somos chamados para o sofrimento, mas não é. A pauta aqui não é o sofrimento. A pauta aqui é para seguirmos a Cristo. Para que nós fomos chamados? Fomos chamados para seguir os passos de Jesus. O Pedro vai usar uma palavra aqui que é como a quem é professora que sabe. A gente lembra quando você estava sendo alfabetizado, que a professora fazia o pontilhadozinho para a gente passar a cobrir? Então, é exatamente essa palavra que o Pedro vai usar. Ele diz que Jesus é o nosso modelo. Ele deu os passos que nós devemos seguir, ou seja, passos de obediência, passos de fidelidade, passos em que não se revida, passos de alguém que ele vai dizer, nós devemos copiar o modelo de Jesus. Jesus escreveu uma linha para que nós pudéssemos passar o nosso lápis por cima, passar a nossa caneta por cima. Então a nossa vida deve seguir as pegadas de Jesus. O que Jesus fez? Ele não cometeu pecado. Ele vai citar aqui o versículo 22. Eu vou voltar ao 21 para que possamos entender bem. Porque para isso sois chamados, versículo 21, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E o Pedro está falando isso. Eu imagino o Pedro que andou com Jesus, 3 anos andando com Jesus. Olha, se você andar 1 ano ou 1 semana comigo, você vai ver coisa ruim na minha vida, não vai? Com certeza você vai achar alguma coisa. 1 ano de caminhada, com certeza você vai dizer, poxa, Moisés, que decepção. Que decepção, Moisés. Não esperava isso de ti. Não esperava isso de você, Moisés. Mas 3 anos, o Pedro andou 3 anos com Jesus. Ei, amigo. Ei, Daniel. Não precisa levar ele para lá, não. Deixa aqui, pode deixar. Deixa que ele é meu amigo. Irmãos, o Pedro andou 3 anos com Jesus. 3 anos com Jesus. E não viu um dolo sequer. Não viu um pecado, não viu nada. E esse Jesus, ele sofreu pelos nossos pecados. Ele era perfeito, o verbo perfeito. Quando era insultado, continuava sem responder. Enquanto sofria, continuava confiando. Seu silêncio não era fraqueza, ele foi como ovelha ao matadouro. Lembra, se ele quisesse, ele poderia pedir legiões de anjos, porque o poder do Senhor é imenso. Ele poderia ter pedido legiões de anjos, mas ele, por domínio próprio, ele confiou a sua vida, confiou absolutamente no Pai. Ele se entregou ao Pai, ele permitiu, ele se rendeu ao Pai. Irmãos, eu acho que às vezes nos falta essa confiança de saber que Deus tem um controle da nossa vida. Por mais difícil que seja, por mais delicado que seja, Deus está
presente. E nós precisamos aprender a confiar num Deus que tem o controle de tudo. O versículo continua. O qual, quando injuriava, versículo 23, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Olha só, irmãos, o que eu faço quando eu sofro, então, uma injustiça? Eu acato e entrego àquele que julga todas as coisas. Meu Deus, quando eu olho para isso, o Pedro está dizendo que nós não somos só cristãos, nós somos uma nova criação. Quando a gente olha para isso mexe com as nossas entranhas, porque a minha ação ou minha reação diante de alguma injustiça é gritar mais alto, quando eu deveria dizer: Jesus, eu entrego isto nas tuas mãos. Jesus, eu entrego esta injustiça nas tuas mãos. Eu não preciso revidar. Isso não é covardia, é confiança. Isso não é falta de hombridade. É falta de... Não, Senhor, eu confio no teu julgamento. Eu confio na tua justiça. A consciência de que Jesus está presente conosco em todo o tempo nos faz andar de forma diferente, nos torna diferente, faz uma nova criação em nós, muda. E quando eu olho para isso, eu só tenho que falar: Senhor, me ajuda nessas mudanças, Senhor, me ajuda. Ele não revidava. Seu silêncio não era fraqueza, era um domínio próprio. Ele confiava absolutamente no Pai, entregava-se àquele que julga justamente. Essa frase é o centro dessa passagem. Jesus não entregou sua causa aos homens. Ele entregou àquele que pode todas as coisas. Ele entregou sua causa ao Pai. Quem sabe que Deus julga justamente, não entrega a sua causa aos homens. Ele não precisa viver dominado pelo desejo de vingança. Ele não precisa ser dominado por esse desejo de vou me vingar a qualquer dia, ainda vai comer na minha mão. Vocês têm essa expressão aqui? Ainda vai comer aqui, ó. Nós não precisamos disso. Jesus, eu entrego nas tuas mãos esse problema. Eu entrego nas tuas mãos esta situação. Eu entrego nas tuas mãos. E hoje é culto de oração. É dia de nós falarmos isso para o Senhor. Hoje é culto de oração. Hoje é dia de nós entregarmos as nossas aflições ao Senhor. Hoje é dia de colocarmos nossas petições diante do Senhor, porque Ele julga justamente. E qual é a aplicação disso para a nossa vida hoje? A pergunta é: quem está julgando a vossa causa hoje? Você mesmo ou Deus? Quem é que está cuidando da sua causa? Qual é o juiz que está julgando? Você mesmo ou o Senhor? Versículo 24 a 25 vai dizer assim: levando Ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Olha só, Ele levou os nossos pecados na cruz. Ele levou no madeiro. E aí, essa linguagem agora é uma linguagem sacrificial, ou seja, Ele levou sobre Ele mesmo os nossos pecados. Cristo assumiu a nossa culpa, morreu em nosso lugar. Essa é a doutrina da substituição. A cruz não foi apenas um gesto de amor, foi um ato de justiça. A ira de Deus caiu sobre o Filho de Deus, a ira de Deus caiu sobre Jesus, que era para ter caído em mim. E aí, Ele vai dizer: mortos para os pecados agora, para que pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Aí a gente pensa até que está falando aqui das minhas enfermidades naturais, não é isso? Essa enfermidade aqui, médico nenhum pode curar. Essa enfermidade aqui, médico nenhum pode mudar. É o pecado da nossa vida, é a doença do pecado, é a maldição do pecado. Ele nos curou da maldição do pecado e nos restabeleceu de volta com Ele. Ele nos deu paz, Ele curou a nossa iniquidade. Ele está citando Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas dores, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja,
Irmãos, eu sou livre para adorar o Senhor em qualquer situação. E permanecer fiel ao Senhor em qualquer momento da nossa vida. Ou seja, quando eu olho para isso, irmãos, eu só consigo passar pela dor e pela aflição quando eu olho para Cristo e o que Cristo fez por mim e o que Ele viveu por mim. Então, queridos, você pode estar passando alguma luta, mas olha para Cristo. Olha para Cristo. E Ele vai dizer sobre o madeiro. Pedro usa essa expressão sobre o madeiro para lembrar Deuteronômio 21. Cristo tornou-se maldição por nós. Assumiu aquilo que merecíamos, para que mortos para os pecados possamos viver para a justiça. Ou seja, a vida agora alinhada com a vontade de Deus. A nossa vida agora não está mais alinhada com a minha vontade particular e os meus pecados, mas está alinhada com Deus. Ele agora trabalha no meu coração. Ou seja, a cruz não apenas perdoa, ela transforma. Então o objetivo da salvação nunca foi apenas nos livrar do inferno, mas formar um povo santo, um povo de Deus. A função da salvação, a obra da salvação não é apenas nos tirar da condenação do inferno, mas formar em nós gente santa. Gente que levanta as mãos em adoração. Gente que quando se reúne para adorar, acontece o que aconteceu hoje aqui. Meu Deus, eu senti... Vocês sentiram uma adoração diferente hoje? Quem sentiu? Eu senti que Deus recebeu minha adoração. Eu senti que o Senhor recebeu o nosso louvor. Eu ouvi uma igreja cantando nessa noite. Eu ouvi gente que estavam respondendo os ecos da glória de Deus, assim, ecoando nos céus com louvores. O nosso louvor chega até os céus porque Ele perdoou os nossos pecados e as nossas transgressões. E agora eu posso retribuir a Ele com louvor, graça, honra e louvor. Ou seja, Ele transforma o meu viver. Ele fez algo em mim. Além de formar, Ele quer formar um povo santo, não somente isso, mas quer formar um povo santo que possa viver para Deus em qualquer situação. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele curou meu pecado. Ele me deu acesso. Eu tenho agora direito de entrar na presença do Senhor. E esse contexto, ele mostra claramente que Pedro fala de cura espiritual. Nossa maior enfermidade era o pecado, nossa maior cura foi a reconciliação com Deus. Eras como ovelhas desgarradas, versículo 24. Levando Ele mesmo o seu corpo com o nosso pecado sobre madeira, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Presença e cuidado. Nós temos um Jesus que é presente e que cuida da nossa alma. Ele é pastor, é guardião, é protetor, bispo das nossas almas. E no meio do sofrimento, nós temos presença e cuidado. Você pode clamar ao Senhor. No meio da luta, no meio das suas dificuldades, das suas lutas, nós podemos clamar àquele que se faz presente no nosso sofrimento. Se faz presente na nossa dor. E qual é a grande lição que nós temos dessa passagem, queridos? Nem todo sofrimento significa disciplina de Deus. Nem toda. Algumas pode ser pela nossa desobediência. Mas o sofrimento por fidelidade ao Senhor glorifica a Deus. Cristo é o modelo perfeito para enfrentarmos a injustiça. Quando nós passarmos por injustiça, não olhe para a injustiça. Olhe para o Senhor e entregue a sua injustiça ao Senhor. Cristo também é Salvador, que nos capacita a viver como Ele viveu. E a cruz não apenas salva, ela nos transforma. A cruz nos transforma. Ela transforma a nossa maneira de viver. Por isso, quando eu olho para a cruz, eu recebo um convite para tomar a minha cruz e seguir o Senhor. É não fugir. Não fugir sabendo que tem um Deus que cuida de cada detalhe da minha vida. Uma aplicação para a gente. Como tem reagido às injustiças que eu tenho sofrido? Eu tenho reagido como Cristo? Ou eu tenho tentado gritar mais alto? Confio realmente na justiça de Deus? Porque imagina, irmãos, nós somos um povo do Senhor. Precisamos aprender a confiar num Deus que julga as nossas causas.
A minha vida revela a transformação produzida pela cruz? Se as pessoas olharem para mim, passarem um dia comigo, quem elas verão? Tenho entregado a minha causa ao Senhor ou alimentado o ressentimento? Pedro começou falando de injustiçados, lembra? Mas terminou falando do Jesus crucificado. Isso não é por acaso, não é por acaso. Ele quer mostrar que ninguém conseguirá viver os versículos 18 e 23 sem primeiro experimentar a realidade do versículo 24 a 25. Eu não passo pela aflição e pela luta se eu não entender que Jesus passou por isso e que Ele está comigo nas minhas lutas. Cristo morreu por todos nós, depois nos chamou para segui-lo. Primeiro fomos reconciliados, depois fomos transformados. Primeiro fomos trazidos de volta ao pastor, depois aprendemos a andar os seus caminhos. E a cruz permanece como o centro da vida cristã. Ela explica a nossa salvação, ela sustenta a nossa esperança, ela molda o nosso caráter. Então, para fechar e encerrar, a maior prova de que compreendemos a cruz não é apenas dizer que Cristo morreu por nós, é permitir que a cruz transforme a maneira como respondemos ao sofrimento, à injustiça e às pessoas que nos ferem. Que foi alcançado pelo amor do Cordeiro, aprende pela graça a seguir os passos do pastor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor encharque o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a vivermos o verdadeiro evangelho. Que o Senhor nos ajude a vencer as nossas lutas. E no meio das nossas lutas, nós possamos demonstrar o Senhor e ver o Senhor. Que conscientemente tenhamos essa consciência clara de que o Senhor está conosco em todo o tempo. E eu quero dizer isso para ti, o Senhor está contigo, meu irmão. Abaixa a sua cabeça um pouquinho. Eu queria que você pudesse apresentar ao Senhor agora a tua aflição, a tua angústia, a tua luta. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é a injustiça que você está sofrendo. Eu não sei quais são as terríveis aflições durante o dia, do dia a dia. Eu não sei, talvez enfermidade, talvez açoites da vida, talvez, eu não sei, mas diga, Senhor, eu não estou sozinho nesse negócio. Conscientemente eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que Tu estás comigo neste momento, Senhor. Deus querido, eu não conheço o coração de todos, mas Tu conheces. Eu não conheço a afronta e a luta que cada um está passando, mas Tu conheces, Senhor. Mais que isso, Tu estás junto, presente, como pastor e bispo, como seguro e presença. Alguém que está presente, que sustenta, e alguém que dá presença firme, que dá segurança. Precisamos da Tua segurança, Senhor. Nos ajuda na caminhada. E nos faça sentir o Teu mover. Não nos deixe sozinhos, Senhor, mas nos ajuda a enxergar a cruz e vivermos o Evangelho em que as pessoas possam ver Jesus em nossa vida. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a arrumar em direção a essa maturidade. Faz de nós esse povo santo, Senhor. Faz de nós, Senhor, um povo que Te adora. Um povo que tem prazer em se agrupar para Te adorar. Um povo que tem prazer em adorar o Teu nome. Um povo que não rejeita nada que vem do Senhor. Cuida, Senhor, do Teu povo. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.